Olá pessoal, Velgas, aqui é dia 3 de novembro de 2025. As fraudes de Putin expostas na Operação Península da Crimeia. Quero convidar vocês a inscrevam-se no canal. Aqui vocês vão ver sempre a verdade. Fake news aqui são proibidas. Peço a todos que deem um like. Também compartilhem com suas redes sociais naquele acordo que eu fiz informalmente com vocês, não assinamos nada, não tive nem resposta, mas eu sei que muitos estão fazendo, estão ajudando e distribuindo, melhor, compartilhando o vídeo. Continuem fazendo isso e aqueles que não estão, peço que façam também. Ajudem a fortalecer o canal, mais pessoas vão ver a verdade e vão se inscrever no canal. Muito obrigado. E também façam seus comentários. Então vamos ver o que são essas fraudes de Putin. O FSB, que é o atual KGB, da antiga KGB, só mudou de nome, as práticas são as mesmas. Ele não é o FSB, mas ex-agentes do FSB, especificamente um que eu vou citar aqui. Ele expõe as terríveis mentiras de Putin. Eles participaram junto lá, tem um racha entre eles e reveladas as fraudes chocantes do ditador na operação da tomada da Crimeia em 2014. A ocupação russa e a subsequente anexação em 2014, isso foi realizado, foi coordenado, supervisionado pelo serviço do FSB. Isso foi afirmado, inclusive, por um ex-oficial, o ex-oficial do FSB, ou seja, eu gosto de chamá-los de KGB porque é muita coisa, E ele passou isso para jornalistas russos também. Segundo ele, o serviço especial não só monitorou a situação na região, como também organizou um referendo sobre o status da Península da Crimeia, que posteriormente não foi reconhecido pela Ucrânia e pelo Ocidente. Toda a Europa não reconheceu, os Estados Unidos da América não reconheceram, foi fraudado. Grande parte dessas informações contradizem as alegações das autoridades russas e da propaganda russa de que a anexação da Crimeia se baseou na vontade de seus residentes. Isso a gente já sabia, eu afirmei que isso foi manipulada aquela eleição, aquele plebiscito de que a Crimeia deveria pertencer à Rússia e que eles eram separatistas, os que moravam lá. Alexander Fedotov, que ele é o agente do segundo serviço do FSB, ele atualmente está vivendo no exterior, não diz onde, ele mudou-se para lá depois que ele foi demitido da agência de inteligência. Essa informação foi confirmada por jornalistas russos, inclusive. E ele falou por uma publicação de Insider, esse Alexander, e ele concedeu uma entrevista a eles. A agência a qual ele se refere não respondeu publicamente a essas alegações. A agência, no caso, é a KGB, Nem confirmou ou negou sua ligação com a FSB. Eles também não disseram se ele foi ex-agente ou não, mas isso é normal, os russos não confirmam isso. É um serviço secreto, é um serviço de segurança interna e eles não confirmam quem é seu agente, quem foi, quem será, eles não dizem nada disso. Quem será não, porque não sabem, Mas, segundo esse serviço, o segundo serviço do FSB, ele chama de segundo serviço do FSB, ele é conhecido na Rússia como a polícia secreta. É responsável pela perseguição, entre outras coisas, de figuras da oposição russa ao ditador da Rússia, e em seu depoimento, esse ex-oficial do FSB menciona o envolvimento do serviço na anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, algo até então desconhecido. Suas palavras, porque agora veio de dentro de quem sabe e quem participou disso, quem participou da maracutaia montada pelo ditador da Rússia. As suas palavras refutam alegações da propaganda russa e do presidente russo, Vladimir Putin, de que a maioria dos habitantes da Crimeia supostamente apoiava sinceramente a anexação da península à Rússia. Tanto que eles tiveram mais de 90% da votação, se não me engano, era 96%. E que a sua opinião foi a base para tal. Segundo o ex-oficial da KGB, FSB, a anexação da Crimeia em 2014 foi resultado de uma operação especial dos serviços de inteligência e forças de segurança russos, e não da livre vontade dos habitantes ucranianos da Crimeia. Durante
aos protestos na Ucrânia em 2013 e 2014, na Euromaidan, o serviço do FSB, eles foram enviados à Crimeia já com antecedência, liderados pelo tenente-general Alexander Tachko, que anteriormente havia provado sua lealdade na Síria ao Putin, de acordo com o próprio ex-agente da KGB, Alexander Fedotov. Segundo ele, o referendo sobre o status da Crimeia foi organizado por funcionários corruptos das administrações locais com a ajuda de uma figura criminosa notória, Sergei Aksionov, que foi nomeado e é o governador, foi nomeado pelo Putin e é o governador da Crimeia. E Alexander Tachko desempenhou uma função organizacional de controle nesse processo. Então ele era da Crimeia, ele era ucraniano e ele se vendeu para os russos. E hoje, por isso, ele é o governador como prêmio, né? Alexander Fedotov também menciona Igor Girkin, que é o nome dele certo, mas ele usava um codinome de Igor Strelikov quando ele foi para a Crimeia e depois para Donbass. Ele era um coronel, ele é um ex-membro do segundo serviço do FSB e ele supostamente renunciou 6 meses antes da anexação da Península da Crimeia pela Rússia. E ele já havia confirmado sua participação nos eventos da primavera na Península da Crimeia e afirmou que a votação no referendo na Crimeia não foi voluntária, né? Ele saiu já antes, ele demitiu-se, né? É uma coisa combinada, ele foi lá para chegar como cidadão ucraniano, disfarçado de ucraniano. Membros dos regimentos combinados de autodefesa da Crimeia, compostos por moradores locais e mercenários, mas que não vestiam uniformes das forças russas, essencialmente forçaram a população a participar de um referendo. Supostamente esses mercenários são do grupo Wagner. Eram, né? Já passou. As pessoas em geral queriam se manter afastadas desse assunto, ficar em casa porque não estava claro o que aconteceria no dia seguinte e ninguém queria essas mudanças dessa forma. Ninguém queria a Rússia. Se dissermos que toda a Crimeia, disse ele, queria retornar ao seu porto seguro, então não, isso não é verdade. Disseram as pessoas que a Crimeia continuaria fazendo parte da Rússia de qualquer maneira. Disseram as pessoas que não as pessoas que disseram. Eles, o serviço de segurança russo, o serviço secreto, esse segundo serviço, né, do FSB, ele que disse, ó, de qualquer jeito, vocês votem ou não votem, vai fazer parte da Rússia a Crimeia. Colocaríamos qualquer pessoa que não votasse em um cadastro separado. Aí eles é uma ameaça, né? Vamos ter um cadastro, vamos colocar vocês num cadastro separado, e aí se vocês votarem contra também, haverá consequências, e por causa disso eles iriam ter que votar a favor do referendo, para que, como se todos quisessem, que a Crimeia fizesse parte da Rússia. Esse é um crime, a corrupção, que é mais um crime cometido pelo ditador da Rússia. Entretanto, ele tem tanto crime que ele não tem mais chance nenhuma de reabilitação normal, né? E enquanto isso, as ondas de prisões têm precedentes na Rússia, onde autoridades e oligarcas são roubados e são presos, né? A Rússia, em tempos de guerra, testemunhou uma onda sem precedentes de prisões políticas. Isso inclui a derrota do clã político, do outrora poderoso, inclusive, ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu. A detenção de dezenas de autoridades regionais, incluindo vice-governadores, o suicídio de um ministro federal que enfrentava a prisão e a prisão de juízes, inclusive, de alto escalão, de acordo com o jornal russo Moscow Times. Essa onda foi acompanhada por um programa massivo de confisco de bens, que causou apreensão entre aqueles com contatos de alto nível que antes acreditavam estar protegidos. Em outras palavras, o sistema está sendo reformulado em meio às chamas da guerra. E as prisões e confiscos não mostram sinais de diminuir, estão continuando. Pelo contrário, enquanto o presidente e ditador Vladimir Putin está preocupado com o teatro de operações, o regime precisa de recursos para continuar a guerra e de demonstrações simbólicas de justiça. Fazer de conta que faz justiça e precisa tirar, espolhar, roubar os seus próprios colaboradores, do seu próprio povo, aqueles que têm, porque o dinheiro do petróleo e do gás não está entrando mais. É comum em alguns setores atribuir o aumento no número dessas prisões à ambição pessoal, inclusive de agentes de segurança.
Em certa medida, isso é verdade, afinal é a função de um agente de segurança, esses agentes da KGB, é colocar pessoas atrás das grades. E seu sucesso é julgado pelo número de prisões e pelo volume de bens apreendidos que vão para o governo, né? Inclusive, isso não é afirmação minha, é afirmação vista no Moscow Times. Por muito tempo, a principal restrição às agências de segurança foi a memória da repressão da era soviética entre a elite e a crença de que dar muito poder às forças de segurança poderia desequilibrar perigosamente o sistema, mas eles estão com muito poder e isso voltou, né? Mesmo nos últimos anos de Putin, ainda que eles continuam no poder, mas esse putinismo é o de pré-guerra ainda, aliados próximos do ditador russo entendiam bem que fortalecer as forças de segurança era algo que poderia se voltar contra eles, e como se voltou, porque o próprio ditador ele é membro do Serviço de Segurança KGB, ele foi chefe da KGB. E como ele mesmo disse, uma vez KGB, você é sempre KGB, você não pode sair da KGB. Ou você sai ou você morre. Ele já disse isso numa declaração pública uma vez. Porque quem sai, mesmo pode sair, pode se aposentar ou pode sair, mas se trabalhar contra é considerado traidor. Como resultado, por muitos anos, as agências de segurança da Rússia rastrearam um grande número de pessoas e compilaram dossiês volumosos, mas realizaram prisões de forma muito seletiva. Pelo menos 15 generais já foram presos, estão presos nas prisões da sede da KGB. E tem civis sendo presos, oligarcas, a maioria dos oligarcas já pularam de janelas, né? Eles mesmos decidiram pular de janelas, eles mesmos decidiram, entre aspas. Então, é nessa crise que está havendo econômica, a existência da chamada justiça significa que quem se via como alvo podia contar com a intervenção de seus chefes, padrinhos políticos ou parceiros de negócio, inclusive. O próprio Moscow Times falou que dava um jeitinho. Hoje, no entanto, a ausência, ninguém tem mais garantia nenhuma. Terminaram-se as garantias, salvaguardas políticas, salvaguardas de direitos humanos não existem. Além de sua nova vulnerabilidade, os burocratas russos também têm que lidar com as consequências da guerra. Embora não tenha havido diminuição da corrupção, os conflitos permanecem. O Estado está desesperado para mobilizar mais recursos e, por isso, agindo contra os mega empresários, os grandes empresários. Um número enorme de bens está em risco. Em particular, promotores são atraídos por bens pertencentes a pessoas que vivem no exterior ou a pessoas críticas ao regime ou à guerra na Ucrânia. Acredito que isso vai continuar ainda por muito tempo, mesmo porque eles precisam de recursos que não estão achando. E mesmo fazendo isso dentro da Rússia, muitos desses recursos ativos imobilizados não são possíveis de se transformar em dinheiro para fazer isso. Até mesmo autoridades regionais relativamente importantes se viram alvo de confisco de bens, como ex-vice-governadores de Sverdlovsk, por exemplo, Oleg Chemezov. Ele também foi preso e teve seus bens confiscados. Muitas vezes essas apreensões são legalizadas por meio de alegações de corrupção inventadas, e ninguém em Moscou se arriscaria a se incriminar defendendo um burocrata regional envolvido em acusações de corrupção. E pelo que tudo indica, são coisas verdadeiras que estão acontecendo. O próprio Moscow Times relatou isso, que foi a fonte dessa matéria. E vou lhes dizer, a Rússia está caminhando para um destino sombrio, cada vez mais sombrio, uma ditadura cruel, controladora do seu próprio povo e que quer dominar o antigo espaço soviético, quer voltar até ele, mas graças a Deus, até agora, mostrou-se que está sendo um fracasso as suas ações na Ucrânia, e vai continuar um fracasso, não tem dúvida nenhuma, porque os seus objetivos principais, objetivos primários de ganhar a guerra na Ucrânia em um mês não aconteceram, né? E tomar a capital em 3 dias não aconteceram e não acontecerão nunca mais. A Rússia terá muitas dificuldades de chegar ao patamar que ela estava antes da guerra. Ela chegará a esse patamar apenas na propaganda russa e não na realidade, não de fato. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui você viu a verdade, não tem fake news.
Quero também convidar a todos a dar um like e compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.